Meus amigos, sejam bem-vindos ao Canto do Sporting, isto numa segunda-feira, início de uma semana que promete ser absolutamente do mais intenso que tivemos nas últimas décadas. Uma semana com Arsenal, Benfica, Porto, 3 vitórias consecutivas, juntando à do Estrela 4 vitórias consecutivas, não é, meus amigos? Vamos acreditar. Vamos acreditar e vamos olhar aí para o que aí vem, para o que se passou. O meu amigo Pedro Varela está aqui comigo. Pedro, como é que estás? Tudo bem? Jogo do Estrela, muito rapidamente, eu disse isto no ataque rápido, claramente um jogo a meio de uma eliminatória europeia, não é? Sim, um jogo em que, verdade seja dita, que aquele vento e as condições do campo não ajudam, mas isso é o que é, faz parte. Obviamente ninguém quer usar isso como desculpa, mas a verdade é que notava-se perfeitamente, era um pouco aquilo que falámos aqui da última vez, não é? A questão física. Se tivéssemos os jogadores todos num nível que podíamos ter, era diferente. Portanto, não espantou. E até fiquei, às vezes até vi muita gente, não estamos a jogar nada, não sei, está bem, ok, não, é um facto que não estávamos com dificuldade e ali na segunda parte já havia malta que isto parece o jogo com o Gil Vicente. Não parece, às vezes depois confundem-se os cenários todos. Agora, cumprimos dentro de algumas dificuldades, que eu acho que é o que tu estavas-te a referir. Ressaca europeia que até custou mais, não é? Se fosse uma ressaca europeia, se calhar positiva como a boda, ou se calhar a coisa é diferente. Isto é completo, que estas coisas funcionam. E outra coisa é o facto de, se o Sporting tivesse perdido por 3 ou 4-0 na primeira mão, a pujança para o jogo de Londres era diferente e, portanto, este jogo, o foco estaria muito mais no jogo do Estrela. O Arsenal depois perde, agora está ali com dúvidas, que ainda agora vamos a falar em off, e tu de repente pensas, é possível. É possível, e acho que eu no outro dia dizia isso, acho que disse aqui, também disse no Twitter, no X, e nós nunca estivemos numa posição tão boa para eventualmente chegarmos às meias finais, até porque para já é só a segunda vez que estamos nos quartos de final, mas olhando para toda, às vezes começamos a fazer a árvore toda, já noutras vezes fizemos a mesma coisa, e a verdade é que depois do Atlético de Madrid ganhar ao Barcelona, ainda fica tudo a pensar, eu vi muita gente a pensar, se calhar contra o Atlético de Madrid teríamos uma hipótese de fazer qualquer coisa, pronto, e portanto é normal. É normal. É normal, o Estrela e as equipas portuguesas já sabem a receita para tentar negar o jogo do Sporting, portanto, uma aglomeração central muito grande, obrigar o Sporting a funilar o Sporting maioritariamente o número de vezes para o lado direito, Fresneda, mais tranquilo gerir um Fresneda do que gerir a combinação Pote-Max, ainda que o Pote seja ele que abre o espaço depois para o Maxi poder aparecer, mas claramente o Estrela com a lição bem estudada, o Sporting aqui num ritmo mais modesto. Eu até escrevi isso no Twitter, o Sporting estava a dominar, estava a ter alguns lances perigosos, mas estava com muita dificuldade em bascular a defesa de um lado para o outro, o que é normal, a equipa não estava com processos muito rápidos. Acho que a gestão do Rui Borges foi sensata, portanto para já também não tem soluções para isso, mas troca os dois centrais que estavam, se não estão em erro, os dois em risco para o Benfica. Eu diria que o Sporting, a nível de qualidade, aliás, o Inácio nem ao banco vai. A nível de homogeneidade de centrais, eu diria que o Sporting é das poucas equipas do mundo que tem 4 centrais que podem rodar à vontade, obviamente com características diferentes. O Estrela não tem propriamente um ponta de lança que obriga a jogar o Diomando, um ponta falhou fixo. Muito, porque se o Sporting tem marcado nas várias oportunidades que tem na primeira parte, o jogo iria ser completamente diferente. Sim, mas também não tem aquelas agora, claras não teve, tem ali uma do Pote, tem uma do Pote, é muito estranha. Essa é mesmo, essa aí fazia a diferença. Mas o que interessa é que cumprimos o gol do Daniel Bragança, curiosamente numa exibição que até nem foi deslumbrante. Toda a gente estava a dizer o que era normal, não está a jogar nada. O Bragança e o Pote não estavam particularmente a jogar bem, mas o Bragança já são 2 jogos que ele decide, portanto, interessante essa questão. Já leva 5 golos, exatamente. Ele marca logo na estreia numa goleada, exatamente. 6-1, uma coisa qualquer. Pote, eu estava a falar disto com eles no ataque rápido. O Pote está na melhor fase da temporada
antes de ir à seleção, que faz 2 golos contra o Alverca, tinha feito golos, não sou erro, no jogo anterior ou 2 jogos antes, tinha feito assistência, vai à seleção, há toda aquela coisa do Roberto Martínez dizer que ele não joga por causa do proteger, o relevado e sei o quê, depois Rui Borges veio dizer, não, ele estava operacional, se não jogou foi porque o Roberto Martínez não quis. Ele até marca no jogo frente ao Santa Clara, mas já nesse jogo eu senti com dificuldades, e nos últimos 2 jogos, Arsenal, que eu vou dar desconto porque o Arsenal tem realmente um meio campo muito poderoso, mas agora outra vez contra o Estrela, nota um Pedro Gonçalves que tecnicamente está lá, não regressou como... há ali qualquer coisa estranha naquela... Acho que não regressou como estávamos habituados a ver. Eu acho que provavelmente pode haver 2 razões. Uma, teve bastante tempo parado da lesão e o regresso não é o mesmo, até porque tempo, eu acho que eu queria dizer é que eu acho que o regresso também está relacionado com o avançar da idade. Ele tem 27 anos. Eu sei. O que eu digo é, mas nós estamos a olhar nós olhamos para o Pote e esquecemos que o Pote já está, não esquecemos, está há 5 anos ou 6 anos. Esta é a 6ª época. Ou seja, quer dizer, o Pote chegou com o quê? 21, 22 ao Sporting, num pico de forma inacreditável. Depois há uma coisa que nunca jogará a favor do Pote, é que o Pote faz uma primeira temporada, depois até faz outras exatamente iguais ou muito boas, mas faz aquela primeira que ficará sempre na retina. Mas eu acho que não regressa, é um facto. E acho que também tem muito mais dificuldade, acho que isso é o que está visível a todos, e por isso é que tu também estás a referir isso, que é não tem a mesma intensidade, nem é tão fundamental como era no passado. E falta-lhe aquela capacidade de explodir com bola no pé. Porque ele é um... Sim, remate ainda bem para a baliza, mas bem, posicionamento perfeito. Mas não é... Falta-lhe a progressão com bola, a explosão com bola, que era uma coisa que ele tinha muito, aquela explosão em espaços curtos, onde ele conseguia às vezes ganhar ali metros, ganhar ali desequilíbrios na defesa, passando por 1 ou 2 jogadores. Mas resolvia-se facilmente se tivéssemos alguém... Luís Guilherme, pois a questão é sempre a mesma. As pessoas depois dizem, não sei o que é Pote, não... resolvia-se facilmente, não está em momento de forma bom, sai e entra o outro. Agora o problema é que quem é que ele vai substituir? O Luís Guilherme lesionou-se, de repente, não é solução ainda para aquilo. Portanto, de repente estamos nesse dilema. Uma das boas notícias que tivemos neste jogo foi o regresso do Kenda. Claro. Vou assumir 2 coisas. Vou assumir que o Pote não será titular nos 3 jogos. Portanto, Arsenal, Benfica e Porto. Acho que é improvável que ele jogue titular. É um bom exercício. Quem serão os jogadores que vão ser titulares nos 3 jogos? Eu acho que é isso. Tirando o Rui Silva? Tirando o Rui, eu vou dizer que o Diomande e o Diomande, Inácio e o Yulman serão. Maxi também será. Fresneda também será. Soares também e Trincão também. Esses têm que ser. E o Géni também. Ou seja, o desgaste para esta gente vai ser... porque... Mas tem que ser. Não vais ser ao Géni, porque não tens. Não vais para o Faye em algum destes jogos. Nunca na vida. Vais para o Kenda a titular só se for no jogo do Dragão a jogar 60 minutos. Eu não sei se o Kenda, se estiver em forma, eu não sei se ele porque não lançá-lo contra o Arsenal. Mas a titular muito tempo parado. Eu sei, provavelmente são 4 meses. Eu sei, muito tempo parado. É um problema. Eu diria que no melhor dos cenários o Kenda... Vai nos dar jeito um jogador daqueles, porque nós vamos estar recuados, esticar ali o jogo. No melhor dos cenários acho que o Kenda poderá ser a opção a titular para o Dragão. Porque é muito tempo, ele tem 4 meses parado. E há boa moda do Sporting. A não ser que se lesione alguém e ele tem que há boa moda do Sporting, o que ainda teoricamente era para regressar mais cedo e regressa mais tarde. Se calhar se tivesse regressado naquela altura, após a paragem das seleções, se calhar poderíamos ter o titular. Mas em relação ao Pote, diria que o Pote não será titular nos 3 jogos. Acho que isso também me parece acho muito improvável. Muito complicado. E portanto vou assumir que o Kenda poderá ser uma opção a titular mais na reta final destes 3 jogos. Portanto eu vou assumir que no Dragão poderemos ter o Kenda ou Maxi. Porque temos a falar de jogar quarta Arsenal, domingo Benfica, quarta Porto, ou seja, há apenas 3 dias entre entre Benfica uma e Dragão. Semana nos três jogos, do início ao fim, exatamente uma semana, 7 dias. E a parte mais difícil é a parte do fim, porque é apenas 3 dias entre Benfica e Dragão. Portanto, estou curioso para ver. Aparentemente a lesão do Fresneda não era nada especial. Portanto, vamos aqui... Mas também deixa só dizer uma coisa, vamos ter 3 decisões, mas eu já disse isto também no X e continuo a insistir, porque eu acho um ponto fundamental. E já falamos disso, é isto que nós queremos todos os anos. Isto é o que devia de acontecer todos os anos, e é isto que nós queremos todos os anos, e é o que faz sentido que aconteça todos os anos. Depois, se os títulos vêm ou não, isso tem que ser eles dentro do campo, e já sabemos que aí a coisa... Há mais equipas que também lutam pelos mesmos objetivos. Mas o que nós estamos a ver nestes últimos
5 anos, principalmente estes 2 últimos anos, em termos de Liga dos Campeões, porque durante muitos anos há aquela questão dos sportinguistas, não sei o quê, porque abdicar da Liga dos Campeões, abdicar das competições europeias para focar no campeonato, e andou-se aí. Fez isso uma vez e funcionou bem. Foi contra o Lask, Linz, perdemos, ninguém se chateou, ok, vamos focar no campeonato, e até fomos eliminados, já nem me lembro se foi o Alberca para a taça ou com quem foi, fomos eliminados de tudo. Eu acho que o Alberca estava na Polónia de férias, até fiquei doente, e depois focámos no campeonato, fomos campeões. Mas é isto que nós queremos, é esta pressão positiva de ter, são 7 dias, é o que é, a posição deles é isto, têm que estar preparados para isto. Nós queremos isto, não há dúvida nenhuma. E com as prioridades bem definidas, só para dizer isto: campeonato, Champions e Taça de Portugal. Estamos todos de acordo. Acho é que para querermos isto, também temos de estar preparados para isto. E não podemos chegar a abril... Essa é a avaliação que se vai fazer no final do ano. E não podemos... Mas podemos... Falhas dois mercados... Estes 2 últimos mercados foram... Nem é só questão dos mercados. Mas eu acho que estes 2 últimos mercados... Tu fazes um bom mercado de inverno e se calhar estavas a ter outra história neste momento. Mas eu acho que o Sporting até não faz um mau mercado de inverno se pensarmos na contratação do Luís Guilherme. Mas não chega. É verdade. Aqui a questão é que... Mas que não chega por causa das lesões também. É isso que nós falamos aqui. Não é por uma questão de mais do que o mercado, porque o Sporting se gastou 50 milhões em 2 avançados, não vai agora ao mercado de inverno contratar um terceiro avançado por mais 10 ou 15. Obviamente, claro. Não pode fazer isso. O erro do Sporting nem é tanto o mercado. Claro que podemos falar aqui do número 8, do Jota, podemos falar aqui do Faé, podemos falar de tudo. Mas a questão aqui do Sporting é ter-se deixado arrastar em determinadas situações físicas, nomeadamente do Ioannidis, que continuamos sem ter uma explicação clara sobre o que é que aconteceu, e isto é que mexe, porque se o Sporting chega ao mercado de janeiro e Frederico Varandas, e o departamento médico diz a Frederico Varandas, olha, o Ioannidis... O Ioannidis está na iminência de ter que ser operado, isto vai andar, se calhar o Sporting até vai, por exemplo, como o Porto fez com o Mufi. Sim. Vai ali ver um negócio, um empréstimo, uma situação assim, e de repente tens uma segunda opção. Claro que pode funcionar, pode não funcionar. Mas o facto do Sporting vai ter agora 3 jogos e tu não consegues imaginar um segundo destes 3 jogos sem Luís Soares, a não ser que estejas a ganhar por 3-0 ao Benfica ou no Dragão, é muito preocupante. E isto é o problema, ou seja, é que uma catadupa de situações que depois influencia tudo. Nós podemos aqui dizer que o mercado foi mal atacado. Agora... Mal atacado, e também, deixa-me só dizer uma coisa, porque ficará sempre, eu não sou contra a saída do Alisson, no sentido em que falamos disso aqui, contrato que acho que vai ganhar 6 vezes mais que eu ganhava aqui, passa de 500 mil para 3 milhões, ou lá quanto é que é, já não me recordo, mas eram os números, não era 6 vezes mais, mas era muita diferença, não era limpos, era uma coisa estratosférica. Mas a questão é que vai-se falar sempre, quando se fala do mercado aqui de um ponto de vista global, não entrou se calhar quem poderia ter entrado para fazer face aqui às questões físicas, e ao mesmo tempo perdes um jogador que teve ali 2 ou 3 jogos importantes, também foram 2 ou 3 jogos, e quem substituiu ainda não foi o suficiente. Claro que podemos dizer, e nós dissemos aqui, Luís Guilherme estava a dar boas indicações, tem o azar, o azar da lesão. Eu percebo, acho que é um bocadinho esta junção das duas coisas. Eu percebo a questão do Alisson. A questão é que o Luís Guilherme no mês e meio que esteve a jogar no Sporting, deu muito mais que o Alisson. Certo, e dava garantias de ser muito mais jogador. Nunca o Sporting imaginou que o jogador se fosse lesionar. E tivéssemos que necessitar do Faia, que claramente posso subir a estar... O Rui Borges falou dele agora sim, mas o Rui Borges acho que falou com a esperança, mas eu ou muito me engano ou será uma contratação falhada, mas pode ser que a gente se engane. Mas é isto, porque nós dizer que o mercado é mal atacado, o Sporting nunca, em nenhuma situação, tendo previsão de ter Ioannidis, porque não se esqueçam, não é? Ioannidis ia jogar com o Porto, ia jogar com não sei o quê, depois andou sempre a adiar até que compreendemos o que é que aconteceu, ou pelo menos compreendemos parte do que é que aconteceu. O Sporting nunca iria contratar mais um avançado. Portanto, mas repara, eu quando digo que, e se calhar dizia uma coisa no início do ano, em agosto, porque eu acharia que o Koshorashvili ia ser um bom reforço. Foi um desastre. Depois, em dezembro, contratas, corre mal por causa, ainda não é reforço, mas também acho que era a pensar no futuro, era o Faé, mas depois como deixaste sair o Alisson e depois entrou o Luís Guilherme e tem a lesão, eu acho que é o conjunto. É evidente que não é só exclusivamente o mercado, é o mercado e as condições que estão ligadas. Mas a verdade é que já tivemos mercados que funcionam muito melhor e nós já falamos disto. O Sporting, até pelos vistos, desde que o mercado fechou, perdeu tantos pontos como ao Porto. Portanto, às vezes dizia-se, o Porto mexeu bem no mercado,
por isso é que mantém. Não, o Porto já vinha com essa vantagem, porque em termos de pontos até acho que perdemos os mesmos desde que os caras fecharam. Acho que li qualquer coisa assim. Mas independentemente se é coisa mais coisa, menos coisa, a questão é que o que fica a sensação é que se nós temos ali um ajuste que poderia ter funcionado e nós nunca podemos e nunca vamos desligar a questão física, é óbvio, porque nos está a atormentar de uma forma porque vamos pôr aqui o cenário que não tens o Kendall lesionado 4 meses. Claro. Aí não precisas de Faye. Aí o Faye pode ser... Estava Kendall e Luís Guilherme não estarem lesionados. É isso, e aí podes muito, ou seja, não expões o Faye a necessidades, ou seja, se lá lanças o Faye num jogo aí a ganhar por 5-0 ao intervalo. Ou seja, já estás a proteger o jogador, já não notas que precisas dele, já não notas as debilidades dele. Tens Ioannidis minimamente coisa, já não tens que andar com o Nel a jogar, com todo o respeito pelo Nel, que até se tem portado muito bem, mas ainda está longe do nível exigido para ser titular ou mesmo opção regular no Sporting. Há 3 jogadores que se não se lesionassem regularmente ou que não se lesionassem a ponto de estarem fora, estariam sempre naquele lote de discutir a titularidade. Ioannidis, o Kenda e o Ioannidis, Kenda e o Luís Guilherme. Ou seja, os tais 13, 14 jogadores que fazem na prática um 11 titular, e portanto esse é um problema. Até porque nós também temos de ter alguma atenção, que é o Sporting, e eu acho que isso fez bem, que é o Sporting não foi gastar por gastar, porque vamos aqui imaginar que o Sporting até ia buscar um novo avançado, gastava ali 10 milhões ou 15 milhões para buscar um avançado, de repente tens 3 avançados, o que é que ias fazer aos 3 avançados? Isso é a gestão à Benfica. Fora, não. Isso é a gestão à Benfica, contrata fora, e depois não sabe o que é que vão fazer aos jogadores. Isso também não. Agora, claro que compreendo as frustrações. É o que é. Vamos acreditar que os jogadores vão de regressar. Provavelmente o Ioannidis só vamos voltar a ver para o ano. Luís Guilherme se calhar também. Alguns deles são na pré-época e portanto vamos ver as decisões que vai ter e o mercado que há de acontecer. Kenda é um ótimo acho que o Kenda reforço. Podia ficar mais um ano, se é para ir fazer aquelas figuras que o Chelsea anda a fazer. Pois, é verdade, vão ficar cá. É capaz de estar melhor. Vai acabar emprestado lá ao Estrasburgo. Sim, ao Estrasburgo ou a um clube da Premier League. Eu digo é o Estrasburgo, né, que tem a ligação com eles, não é? Mas a verdade é que é um jogador que a nós vai-nos dava-nos muito jeito e se calhar a eles não sei se aquilo não ajeitarem cá. Nem te vais lembrar de exato, é isso. Olha, Deus queira que sejamos todos enganados e que o Faye seja um novo Kenda. And the Golden... É que o Kenda só vai fazer agora 19 anos. And the Golden Boy... Não, and the Ballon d'Or goes to Faye. Souleymane Faye. Muito bem. Olha, só para terminar aqui, nós não tocámos e foi de propósito na questão do Bragança. Tenho visto muitas pessoas a falar. É engraçado, teve algumas discussões no Twitter que é ok, já não precisamos do 8 porque temos Bragança, vamos precisar porque vai sair em princípio, se tudo correr pelo normal, vai sair o Morita, já para não falar do Yulman, e o Bragança, que é um jogador que acho que não há nenhum sportinguista que não adora o Bragança, mas que nos últimos 3 anos tem 2 anos perdidos, não podemos esquecer isso, e que eu acho que dificilmente vai ser regularmente um jogador que tu possas ter como titular absoluto do Sporting. Tem uma qualidade inegável, mas fisicamente acho que vai ser muito... Se nós exigíssemos ao Bragança para jogar de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias uma época inteira, rapidamente se ias perder o Bragança. Portanto, o Bragança vai ser aquele 12º jogador. Provavelmente. Ainda assim, coloco a ressalva de que quero vê-lo fazer a pré-temporada, quero vê-lo preparar para a próxima época como deve ser. Agora vai estar sempre ali aquela questão das lesões e imagino que para um jogador seja mesmo complicado abstrair-se de tudo aquilo que possa acontecer. Olha, o Nuno Santos que ainda no outro dia regressou e depois passar um bocado teve aquela coisa muscular e estava a chorar e será sempre complicado. Acho que focaste um ponto importante, não sei se é um jogador absolutamente titular, acho que é daqueles jogadores que lá está mais uma vez, que compõe ali os 13, 14, é um jogador acarinhado obviamente em Alvalade porque sempre lá está daqueles jogadores um comportamento muito positivo com o Sporting, mas tu disseste uma coisa que eu acho importante, saindo provavelmente Yulman, e se Morita já está melhor dos problemas que eventualmente tem, eu não sei porque não continuar com o Morita e não fazer um esforço. Eu fiquei a pensar, por que não ficar com o Morita? Porque se Morita estiver em boa forma, é um jogador fundamental. Agora, eu não sei até que ponto os problemas
já estão resolvidos no sentido em que ele já está na cabeça dele que vai sair. Uma pessoa não sabe. Vais querer comprometer um contrato de 2, 3 anos, se calhar para compensar o dinheiro que ele poderá perder no tal futuro contrato que ele pode receber na Ásia. Não sei qual é a mentalidade do japonês, não sei o que é que ele querá, mas eu só digo isso. Eu, obviamente, tirando isso tudo que tu estás a dizer é perfeitamente válido e faz todo sentido, só estou a dizer que se for possível tentar a quantidade de Morita gostava, da mesma forma com Bragança, se sair Yulman temos que procurar alguém do nível do Yulman, e acho que faz sentido ter alguém mais para o meio campo, porque o Koshorashvili acho que vai precisar de estar, e não cair no erro do ano passado. E eu acho que para o ano temos que olhar mesmo para o meio campo como deve ser, porque o meio campo é uma peça fundamental no esquema. Em relação ao Morita, o que eu queria dizer é, eu gosto muito de Morita, adoro Morita. A minha questão é, está claro que ele tem certamente mercado noutros mercados fora da Europa, o que significa dinheiro. Claro. Portanto, a minha dúvida é, eu adorava que o Morita continuasse dentro de determinadas condições. Eu acho que o Sporting não pode cair no erro de dar aqui um contrato de 2 ou 3 anos ao Morita, se calhar com um aumento, para compensar o dinheiro que ele não vai ganhar no outro lado. Claro, e depois o Morita, que nos últimos, mesmo este ano, mesmo nesta fase onde ele está a jogar bem, é raro o jogo que ele faz 90 minutos e de repente tens ali mais um problema. Na questão do meio campo, vou partir do princípio sempre que estes dois vão sair. É impensável que o Sporting não contrate pelo menos 3 jogadores para o meio campo. Pois, até tendo em conta que o Koshorashvili nem sei o que é que se vai fazer com ele. Nem sei. Sinceramente, se vamos tentar reabilitá-lo, se vamos tentar emprestá-lo. Vai ser, com todo o respeito, e pode dar-me aqui uma chapada de luva branca, mas eu diria que o Faye e o Koshorashvili vão ser aqueles jogadores tipo os Bataglias, que vamos andar aí a emprestar até acabar o contrato, e depois não os conseguimos vender porque ninguém quer pagar o ordenado que ele tem. Mas posso estar enganado. Mas pelo menos 3 jogadores são absolutamente essenciais. O mercado do próximo ano vai ser aqui muito importante, porque não dá para queixar-se de problemas financeiros, porque não há, estamos provavelmente melhor ano. E o Sporting vai vender. E porque o Sporting vai vender, porque o Sporting, e está mais que visto que se tu constróis boas equipas e com o treinador, e tu tens mais capacidade para lutar e para estar presente nestas provas, e isso está mais que a vista. São 100 milhões agora da Champions. Sim, quer dizer, mais o que vais fazendo e toda a parte operacional. Portanto, eu acho que aí agora tem que ser uma coisa muito bem pensada. E é engraçado porque é verdade que o Viana já não está há algum tempo. Sim. Mas este vai ser o primeiro grande teste a esta estrutura de contratações. Sim, porque no ano passado, no verão passado, aliás, havia muitos nomes que vinham. E não é só isso, o plantel estava feito. Sim, só claro. Tinhas que pontuar. Sim, agora aqui vais ter que... E atenção que acertaram. Claro. Acertaram mais do que o que erraram. Exatamente, e com uma saída difícil, não é de Guiocas, não é? Portanto, aí estão. Só que agora vão ter que fazer isto mais 3 ou 4 vezes, porque estamos a falar do meio campo, mas também não é certo que não venha alguém olhar para o Diomande. Maxi tem estado a fazer uma... E ficas a pensar Fresned e Vagianidis, ficas a pensar em Fresned e Vagianidis, ficas a pensar em Maxi, que está absolutamente incrível e que certamente vai ter equipas a olhar para ele. Não sabemos bem, Ioannidis, é mesmo para continuar a operar ou se eventualmente só se está a fazer o quê? E nunca se sabe o que é que pode acontecer, ou seja, vão ser mais difíceis. É que há muitas decisões que vão ter que ser tomadas, é um ano de teste de fogo. Porque se falhas o mercado de verão do próximo ano, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, o Sporting tinha a estrutura já tão bem montada que era mais improvável falhar o mercado de verão do ano passado. Sim. Poderia falhar, Luís Soares poderia não ter funcionado, mas mesmo assim, com Pote, Trincão, Kenda, Geni, Bragança, Yulman, a coisa... Sim. Agora não, agora vais ter que contratar jogadores para uma... O Sporting arrisca-se aqui a perder 3, 4 jogadores titulares. Estou a falar de Diomande, Maxi e os médios. Portanto, não acertar pelo menos 70, 80% das contratações que se fizerem no próximo verão... a nós não deixar sair toda a gente. Eu acho que o Yulman eventualmente é o único que está ali a palavrar, entre aspas. O Yulman, sim, e Morita, os dois, Morita no sentido em que já vem do passado, Yulman provavelmente apalavrado como aconteceu com Guiocas, o resto não estão. Diomande e... Sim, mas há cláusulas. E Maxi, mas olha, a cláusula de Maxi, duvido que alguém bata. Sabe Deus, acho que era 60, não é? E sabe Deus para darem os 45 que se tem vindo a falar, eu sei que 45 para um jogador naquela posição já seria quase recorde, porque ainda no fim de semana estive a analisar os jogadores daquelas posições noutros campeonatos e não é fácil de encontrar movimentações daquele valor.
Mas... E Diomande? Eu mais medo é o Diomande. Ok, mas a cláusula Diomande é 80 é 80, milhões. Diomande. Pois é que eu ia dizer, é que o Max acho que é 60 e o Diomande é 80. Portanto, Vamos não é ver, fácil. não Nós é aí fácil. também temos que ser intransigentes e voltar àquela história de... Os jogadores também têm contratos para cumprir, não pode ser só quando é para contratá-los, pagar-lhes salários principescos e depois, eu sei, é preciso fazer essa gestão. Eu acho que vai ser aquilo que estavas a dizer. Vai ser difícil. É um Vamos ano ver. complicado no sentido de que há muita decisão para ser tomada. E temos alguns jogadores que vão estar no Mundial, como é o caso Sim. do Maxi. Vamos preparar-nos para um verão que pode ser complicado, Pois pode. vamos confiar na estrutura, mas vou voltar a dizer isto. O Sporting tem que acertar pelo menos 60, 70, 80% Pois vai ter das que- contratações. pois Não vai. vão acertar todas, não vão ser todos grandes jogadores. Vamos ter os nossos É Košarasvilis. verdade. Mas isso é sempre o... É. Há sempre disso, não é? Não há hipótese. Muito bem, vamos ver. Estamos aí fortes. O que interessa é falar dos próximos 3 jogos. Diz uma coisa. Se tiver... Esta pergunta é já falaciosa, mas qual é que era dos 3 o jogo onde tu gerias mais qualquer coisa? E não esquecer que... eu percebo que a resposta imediata seja ao Porto, Taça de que é Portugal taça, seria, só não é? que também temos que ter um bocadinho de noção que depois entraremos numa fase de jogos de campeonato. Eu acho que amanhã não há, amanhã não, na quarta não dá para gerir, ou seja, Quem estiver joga. eu E acho, contra o Benfica, eu acho que também. contra o Benfica, E contra o Porto também. Epá, Opa, na verdade é assim, tu tens que fazer pequenas alterações. Tu ainda há bocado disseste 7 ou 8 jogadores que vão ter que jogar nos 3 jogos. Portanto, na realidade sobram 4 jogadores ou 3 ou 4 jogadores que vão entrar na quarta, depois no domingo vais ter que fazer alteração e pode não acontecer. O meu medo é que, não alterando muito, depois no sábado, depende de qual é o Benfica que tu vais apanhar. No sábado não, no domingo, que vai apanhar. E há outra Podes apanhar um coisa- Benfica que não está tão intenso e se calhar nós sem muita intensidade até conseguimos ou não, porque eu acho que temos de ter aqui alguns cuidados com o Benfica. Acho que às vezes é um jogo complicado, E é um Mourinho jogo é muito difícil. forte nestes E neste tipo de situações jogos, muito o Mourinho vem específicos. aqui ao Dragão, num momento até bastante complicado do Benfica, e sacou um empate, eu não digo com relativa facilidade, mas Porto se não teve tinha nenhum, outros, né? o Porto não teve grande, não quer dizer que se calhar pudesse ter ganho 1-0, mas se calhar o resultado aceitou-se perfeitamente aquilo que aconteceu, e portanto, é evidente, eu só acho é que o Benfica também não vai ao Alvalade a pensar no empate, porque isso também não lhe dá nada, ou na prática descarta tudo que poderiam tentar. Portanto, eu acho que não vai haver muito para gerir. Vamos ver que capacidade é que estes jogadores têm. E em relação à capacidade física, eu não sabia, depois no outro dia que me informei porque me disseram, sabia que o Trincão tinha um preparador próprio. Portanto, se calhar temos que o contratar Eu para a diria que equipa o de Trincão Sporting. deve ter vários preparadores próprios. E depois porque disseram aquilo é também nos impressionante, comentários, pá. já tinham-me dito logo a seguir, uma pessoa tinha-me dito isso e depois nos comentários também confirmaram e achei engraçado. E depois começou-se a brincar, claro, se calhar mais vale contratar o preparador do Trincão. Mas pode ser que não há aqui, eu não acho que haja aqui uma grande. Agora, Talvez o dos Mangas 3, o mais possa importante é o Porto. O Mangas não foi a Munique. Nós não fomos a Munique com uma equipa que se fez uma gestão e até, eu já sei que perdemos 3-1 e foi o resultado que ficou e perdemos, mas demos ali uma boa imagem. E o Bayern Munique, sinceramente, acho que é provavelmente a equipa mais, é o favorito. No outro dia as estatísticas diziam que era o Arsenal, parece-me claramente o Bayern Munique o favorito à vitória final da Liga dos Campeões. Está uma máquina inacreditável, então um goleador. Portanto, não podemos gerir muito. Nossa, e o Porto, é verdade que o jogo do fim de semana não é tão difícil, mas o Porto também está numa situação complicada porque o Porto joga na quinta. Sim. E é também E Inglaterra. Portanto, também tem essa... o Porto regressa. Regressa a Nem sei jogar se no regressa domingo. na noite ou se é no dia a seguir. Deve ser estar na na própria noite. joga depois tem o dia domingo. a seguir tem que descansar e treino mais leve. Sábado e domingo já está a Joga no jogar. domingo e depois joga na quarta também como nós. Portanto, sou curioso. Acho que o jogo do Dragão poderá. Acho que é improvável que em 7 dias estes jogadores com jogos tão intensos Mas possam o jogo jogar do todos. Dragão, eu espero que o Sporting não vá para lá fazer nenhuma gestão. A mim Segurar preocupa um mais zero, né? isso do que ir para lá. Nós não vamos Estamos a falar ganhar antes. 1-0. Nós vamos para lá gerir, saímos lá com 2 ou 3, se calhar. Não podemos ir com essa lógica. Ainda vamos Isso- falar. Sim, mas falar devemos antes ter desse tempo jogo para do falar Dragão. disso. Estamos combinados. Se o Sporting ganhar, quinta-feira estamos cá. Sim, isso para mim. Pagaste os finos?
não paguei naquele dia, mas... Espera, mas qual é que era... Não, Mas alertaram-me aqui qualquer coisa. Sim, que eu não paguei no fim de semana passado. Não, mas e agora este fim de semana o que é que aconteceu? Não, o que aconteceu é que vai acontecer. Vai acontecer. No domingo eu vou ver o jogo. Exatamente, é isso. Eu vou ver o jogo contra o Benfica. Já tenho bilhetes, já comprei tudo, está tudo tratado. Eu vou ver o jogo no domingo e ele disse-me que eu disse, claro que sim, eu não, a brincadeira eu pago, como pagam a mim, não tenho problema nenhum em pagar e são muitas as pessoas que me abordam sempre e estou sempre disposto a falar de Sporting e a ser verdade, mas às vezes sei que passa e às vezes sei que há pessoas que falam e que tiveram comigo, mas eu não me recordo, acontece, mas esse jogo é só domingo e temos muito tempo até lá. Temos agora, muita se coisa ganharmos para ganhar na ainda. quinta-feira, Estamos cá na quinta. Se ganhamos na quarta, estamos cá na quinta para gravar. Exatamente. Fica já a promessa feita. Porque isso seria um feito inédito na história do Sporting e, portanto... E é engraçado... Só dizer aqui uma coisa, é engraçado a quantidade de pessoas que acreditam mesmo que não, é estranho e ao mesmo tempo é satisfatório e temos que ser nós a acreditar, obviamente. Os sportinguistas acreditarem tanto que é possível contra aquele que ainda é o líder e que provavelmente vai ser o campeão porque precisa 24 anos depois. Eu digo-te, e as pessoas que acompanham vão já compreender o que eu vou dizer. Eu estou muito mais crente aqui do que estava contra o Bodoglimt. Pois. E o Bodoglimt, a vantagem era maior, mas o jogo era em Alvalade e o adversário era grotescamente diferente. Mas eu não sei porque o jogo da primeira mão deixou no ar porque nós podemos fazer mais. Porque vi que Rui Borges planeou o jogo de uma forma perfeita, que foi manifesto azar não termos pelo menos marcado um gol. Um gol, pelo menos. Temos o lance do Maxi, temos o lance do Soares, certamente mais algum, o cabeça, o Jenny. Portanto, eu estou mais crente, o que é estranho, porque temos que ir ao estádio do Arsenal. Mas vamos ver, acreditar, o jogo é daqui a 2 dias, estou curioso para ver o que é que Rui Borges vai dizer na conferência, porque acho que tem aqui uma boa oportunidade. Eu acho que se Rui Borges faz isto, independentemente se vai ser campeão ou não, porque há outra coisa que é o último assunto que eu queria falar aqui, que é, ainda não se renovou com o Rui Borges. Eu acho que estão à espera. Eu acho que está tratado. Acho que só de acabar é. Esta não era a altura certa para... Eu acho que é mais para não trazer... Eu acho que é mais... Na pausa para eu achava que era ser na pausa e até havia notícias que é naquele sábado. Dizia-se ali nos bastidores que poderia acontecer. Pois, disseram exatamente o mesmo. Exatamente. E depois não aconteceu. Acho que neste momento só não acontece para não se criar entropia no que ninguém quer. Agora, sinceramente, no outro dia falava isso com o Castro e o Castro dizia, a não ser que o Sporting esteja à espera de chegar ao final do ano, ver quem são os treinadores que estão disponíveis. E despede o Rui Borges, não. Eu acho estranho despedir o Rui Borges. Não. E custa-me com... Acho que independentemente se não conseguir nenhum título, eu vou ter aqui na Madeira, e destes 3 títulos, vamos ser sinceros, há 2, que é os que nós podemos conquistar. O outro, acho que chegar às meias finais já era um feito que só de si estava lá o cheque, pelo menos no objetivo, mais do que o objetivo. O objetivo já está, mas ainda era mais que o objetivo, é isso que estava. Agora, os outros 2, porque a questão é, irias mandar embora o treinador que está... Que tem este campeonato, basta ver os pontos que o Porto tem neste momento, os pontos que o Sporting tem neste momento, comparar com os últimos 5 anos, não tem nada a ver, estás muito mais acima, e acho que isto tem tendência a ser, ou seja, se 2 dos 3 estiverem muito bem, os campeonatos vão ser cada vez mais isso, uma maior decalagem com as equipas mais pequenas, uma maior diferença, uma maior facilidade entre aspas de lhes ganhar, claro que depois acontece, mas também distingue-se ali pelos poucos pontos que perdes, portanto... vais mandar embora um treinador. Não tenho qualquer tipo de informação de que, também não, acho de que o caminho não seja renovado. Eu acredito que já esteja preparado para só acho estranho ainda não ter acontecido. Sim, é verdade. Eu só fico a pensar nisso, estão à espera que haja alguma saída de algum treinador que possa eventualmente, mas também sinceramente não sei, neste momento só se despedirem alguém que... Isso aí aparece sempre alguém, não é? Não falta aí treinadores. Alguém, mas quem? O Klopp. Não vamos agora...
Temos que falar de treinadores, quer dizer, não vamos buscar o Silas agora, nem o Kaiser, nem o Peseiro, nem o Domingos, nem... Ih, pá, estás a trazer nomes. Sabes que o Domingos encheu o auditório, convém não esquecer, o Domingos encheu o auditório, eu fui lá ver, eu estava lá, eu fui um dos maluquinhos que estive lá, a ver a entrada do Domingos como treinador. Aqueles primeiros 4, 5 meses do Domingos. Aliás, tem um amigo meu, desculpa lá, que não me perdoa porque essa noite era The National no concerto no Coliseu e ele íamos ver e eu não fui porque fui ver a entrada de Domingos no Sporting e ele não me perdoa, está-me sempre a tirar isso à cara e mais, cheguei ao carro, tinha o carro batido, com uma batidela foi castigo, nunca mais me esqueço porque cheguei ao carro e tinha uma batidela no carro. Essa equipa do Sporting, eu ali uma altura que acreditei. Quando aquele 6-0 ao Rio Ave. Eu também houve uma altura que acreditei e detestava aquela direção, digo já, nunca testei tanto uma direção como aquela. O Rinaldo, aquela provavelmente envelhecerá como a pior direção da história do Sporting, pelo menos a que eu me lembro. Sim, para mim também, acho que não há se bem que o Tencourt não fica longe. Mas eu acho que assim, há ali umas diferenças, apesar de tudo há ali umas diferenças. Olha, falando de coisas boas, vamos falar da memória da semana. Memória? Tá, porque é uma memória que também é atual. Sim. Dá-lhe aí, César. Então, futebol de mão, handball. A minha memória, na verdade, foi só um pretexto para trazer o assunto um pretexto no sentido, quer dizer, não era preciso um pretexto, porque se quiséssemos falar de handball, falávamos, como já fizemos aqui tantas vezes. Mas aproveitei porque depois estava a ver, onde é que eu vou buscar aqui o handball? E depois, claro, consultar a Wiki, como é sempre importante, de repente começo lá a ver, e vi que tínhamos, foi em 2014, portanto fez agora 12 anos, precisamente dia 13 de abril de 2014, ganhamos 34-29 ao ABC para conquistarmos a 15ª Taça de Portugal de Handball, e curiosamente nesse ano, na fase regular, terminamos em líder, que já não acontecia há quase 10 anos. Depois o Porto acabou por ser o campeão e o Porto, a partir dessa altura, começa a estabelecer ali um reinado, já vai num reinado muito interessante, que estabelece ali um reinado, já ia e continua, anos, 6 ou 7, ou lá quantos foram seguidos, mas é um pretexto para não só referir que há ali um momento de viragem e que neste momento temos uma equipa de handball que é um orgulho e é uma coisa absolutamente estratosférica. Estes dois jogos que o Wisla Plock mostraram a capacidade, se dúvidas havia, ficaram desfeitas. Estamos nos quartos de final. Primeira equipa, eu esperei que o Playmaker acabasse por confirmar, porque toda a gente dizia, eu também tinha dito, houve mais pessoas que disseram, mas claro, dizemos sempre naquela base empírica de que há partida, porque depois também não há muitos clubes que sejam tão ecléticos como o Sporting. Pois é sempre o eterno Barcelona. Para quem não viu, o Sporting foi a primeira equipa portuguesa a conseguir a estar em 4 competições, naquelas principais, nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas das modalidades e futebol, e aqui as modalidades normalmente é o handball, o futsal, o basquetebol, o voleibol e o handball. E pronto, e mais o futebol. E eu até, na altura, arrisco a dizer que, e depois foi com a conquista dos quartos de final por parte do handball, fez-se ali, e depois o hóquei logo a seguir, depois também está o futsal e o futebol, mas a verdade é que nem sei se há muitos clubes europeus que alguma vez tenham conseguido fazer uma coisa assim deste nível, porque eu depois fui comparar com o Barcelona e o Barcelona nunca conseguiu, mas pronto, mas isto para dizer que o handball merecia mais do que, portanto eu trouxe a memória para ligar ao handball, porque o handball está a fazer uma jornada absolutamente épica, então no Campeonato Nacional aqui dentro de portas não há história, e é engraçado porque depois também referiste a questão que estamos à porta daquilo que pode acontecer, uma das grandes transferências do Kiko para o handball alemão, que se fala que podem ser o tal 1 milhão e 55 mil euros mesmo limpos, que é uma coisa... Nós, em princípio, a informação tem um... Curiosamente, o nosso colega ali do handball, ele tem uma confirmação, mas ele está a duvidar da própria confirmação. Certo, claro. E é impressionante porque depois vou dizer em off a confirmação que ele tem e é parvo porque é que raio é que ele está a duvidar daquilo. Mas pronto. 1,1 milhões de euros, o que é uma transferência... A maior de sempre é de 2 milhões. A maior transferência de sempre é 2 milhões. Portanto, será uma uma top 5 do mundo. E é de longe a maior transferência do futsal português, até porque normalmente as transferências do futsal nem envolvem dinheiro. Foi o Karabatic, exatamente, em 2015, quando deixou o Barcelona para assinar pelo PSG. 2 milhões. E depois, não sei, não fui ver as redes sociais já para não ser toldado. Estamos a falar de um contrato de 55 mil euros por mês. Estamos a falar de mais de meio milhão de euros por ano. Sim, é uma coisa. Para um jogador de handball, que é uma modalidade muito mais modesta, do que o futebol. Isto é absolutamente
inegável, é impossível dizer que não. Sim. É impossível Na dizer prática ele vai ganhar o mesmo que ganhava o Alisson, só para se perceber, quando se compara com o Pois. Só para se ter E uma vai, ideia. render mais com o Mateus Reis, tricampeão nacional. Ah, sim, exatamente. Estou a brincar. Fico mesmo muito feliz. É claro que nós É gostávamos verdade. que o Sporting fosse o ponto final destes jogadores. Sabemos que não é o caso, tanto no futebol como nestas modalidades. E é o prémio, é a recompensa, E é um tem que prémio, ser, não é impossível. vamos- Quando tens campeonatos que são muito melhores, obviamente, e o alemão não é um campeonato qualquer, o campeonato, não é? é o campeonato, não é? Quase como uma coisa à parte, Não é? é o que é, e portanto, mas na prática foi para trazer aqui o handball, porque o handball realmente está a fazer uma época extraordinária. Deixa-me só falar um bocadinho do futsal, que está-me a preocupar um bocadinho. Tem saído aí alguns rumores com uma base de fundamento grande, que amanhã vamos falar deles, porque há aí grandes novidades, e amanhã nós temos um podcast de futsal 5-4, e amanhã vamos trazer aí uma série de confirmações e uma série de coisas novas. Portanto, quem gostar de futsal e quem gostar do Sporting no futsal, nós vamos falar muito de Sporting amanhã, já me estiveram a confirmar aí uma série de coisas. Estou a começar a ficar preocupado porque dois motivos. Primeiro, porque vão sair os jogadores. Não é uma inconfidência dizer que o João Matos se vai retirar, sim, que em princípio o Merlin também poderá sair, mas começo a ficar preocupado associando isto tudo à questão do Ziki. Olha, é o Ioannidis versão futsal, mais Que o preocupante outro ainda. rapaz foi massacrado no Twitter e se calhar... Não é questão do... Eu sei, mas estou a brincar, retirar, mas é... vamos ter provavelmente, o que tu sabes bastante, se calhar vamos provavelmente ter uma das maiores preparações de uma nova época para o Sporting, fruto de tantas alterações que possam ter acontecido. E não é só isso, porque estavas a falar da questão da Liga dos Campeões. O Ziki está a ser completamente preparado para estar na Final Four da Liga dos Campeões e, se tudo correr bem, na final do campeonato contra o Benfica. Mas isto é preocupante, porque estamos a falar de um jogador que há 2 anos que anda a ser preparado para jogos muito específicos, e nós não queremos, com todo o respeito pelo Ziki, e o Sporting conquistou a Taça da Liga? Não, Taça de Portugal. Taça de Portugal. Não, desculpa, a Taça de Portugal ainda não foi. Taça da Liga. Não, o Sporting elimina o Benfica. Elimina o Benfica da Liga dos Campeões. E a grande diferença, eu digo sempre isto, o Sporting e o Benfica estão mais ou menos no mesmo pé do lado. Eu diria que neste momento o Benfica terá 55%, o Sporting terá 45%. Com o Ziki, isto altera-se. Ziki é uma espécie de joker ali, não é? O Ziki é, em estado normal, o melhor jogador do mundo de futsal. Não tenham dúvidas nenhumas, não é por ser de Sporting, é o melhor jogador do mundo. Não há um jogador que faça tanto a diferença neste momento no futsal mundial. O problema é que nós nunca temos o Ziki na melhor forma. Mesmo na dupla eliminatória contra o Benfica, ele lesiona só em intervalo. Certo. Ele vai para a segunda parte do primeiro jogo já lesionado. Portanto, é uma situação difícil. O nosso futsal também precisa de não é uma remodelação, porque as pessoas estão à frente do futsal, nomeadamente... Sim, mas vai ser uma época de renovação importante, mas atenção, não tenho medo nenhum. Eu não estou tão por dentro do trabalho do handball, mas vou assumir que é tão meritório como o do futsal, porque realmente o que estamos a fazer é absolutamente épico. Nuno Dias é o homem certo para fazer continuar e estar ao leme da... Nem é o continuar, é o Nuno Dias, nem sequer se põe. O Nuno Dias é o homem certo para fazer esta transição para um plantel, porque temos grandes jogadores. Fala-se do princípio do regresso do Eric, temos Diogo Santos, temos uma série de jogadores. Muito bem, vistas a memória, as modalidades, vamos à figura. Vamos à figura, pois, já a figura, era a memória. Confesso que não tenho aqui uma figura, não tinha até há poucos segundos, uma figura declarada. Vou-te trazer aqui um jogador que era um dos meus jogadores favoritos, e visto que vamos jogar contra um gigante inglês, eu vou-te trazer Rui Patrício. Eu sei que pronto, já estou a ver os comentários, mas nós vamos, melhor trancar os comentários deste vídeo, vamos precisar de... Até porque ele apareceu lá do Adriano Aurélio Pereira na fotografia, pois, e aquilo gera logo ali uma controvérsia. Ainda não perdoámos o Rui Patrício, né? Isto porque é que eu trouxe o Rui Patrício? Não é pelo Rui Patrício, teremos tempo certamente para falar um dia do Rui Patrício, porque vamos precisar de alguma coisa épica para eliminar o Arsenal em Londres.
E sempre que eu penso em eliminatórias contra gigantes, lembro-me da defesa do Rui Patrício ao Joe Hart do Manchester City. Nós já falámos aqui dessa eliminatória, desse jogo. Vem-me sempre à memória. Podia dizer, por exemplo, o Matias Fernandes. E também o Rui Patrício esteve num lance em que nós empatamos nas competições europeias, penso que contra o Twente, que num canto, que é o último lance do jogo. Exatamente. Eu já também acho que já contei aqui, que fiz um basqueiral numa recepção num hotel, porque era onde eu estava a ver o jogo. Ele está ligado assim a alguns episódios, mas esse do City obviamente esse do City não, é engraçado porque por exemplo, o Rui Patrício dentro daquela geração que abandona o Sporting, dentro daquele grupo que abandona o Sporting, não sei, é aquele que eu tenho menos rancor, é uma palavra muito forte, mas é aquele que eu tenho o Bruno menos... Fernandes. Não, mas esse voltou, esse eu nem estou a pôr no mesmo grupo. Mas eles muitas vezes são todos colocados. Eu sei, eu olho para o lote. Quem se safou bem foi o Bataglia. Esse é que se safou bem. Sim, mas eu percebo. Mas o Rui Patrício, se pararmos a figura pós o que ele faz, que não agrada a ninguém, obviamente, não é isso que estamos a falar, está ligado em alguns momentos e obviamente... São muitos anos à frente. E o Rui Patrício, eu lembro perfeitamente, sofre ali bastante quando começa a defender a baliza de Sporting. Lembras quem era o guarda-redes que ele substitui? Já não. O Sérvio? Maluquinho? Era o Stojkovic. E eu gostava muito do Stojkovic. Também eu, titular da seleção da Sérvia, tinha feito aquele jogo inacreditável contra Portugal e o Sporting vai contratá-lo e o homem faz aquele... Eu lembro-me que me custou muito a substituição dele, mas depois o Rui Patrício, obviamente, do ponto de vista de... fact, deixa-me dar aqui um fun fact. Portanto, o Stojkovic vai para o Sporting e ele tem um irmão. Tem, que jogava no Maia. Sim, ele estava... Ou era irmão ou sobrinho, agora não sei. Mas é alguém da família que ele trouxe para Portugal, ele foi para Lisboa, o miúdo foi para o Maia. Portanto... Mas o Stojkovic, sim. Mas o Rui Patrício passou ali um período complicado quando começa o Sporting, porque ao início era muito frangueiro, diziam que era frangueiro, falhava, e depois conquistou, obviamente. Pronto, estou a separar aqui das questões que toda a gente sabe. Mas esse momento do sítio... E nós precisamos... E eu acho que vamos precisar desse momento. Já tivemos também o golo do Pote no meio campo, continua a ser vamos precisar de vamos precisar dali qualquer coisa, que eu acho que vai ser entre o golo do Fresneda, entre um calcanhar de Fresneda ou então finalmente uma cabeçada do Jerry Catam, que é uma coisa estranha. Faé a marcar o golo. Vai dar uma Faé a marcar o golo. Se o Faé marcar o golo da vitória, meus amigos, se o Faé marcar o golo da vitória, eu pago as cervejas todas no domingo. Faé está pago. Desde as 3 da tarde, quando chegar às rolotes, até entramos às 6 da tarde. Se Faé marcar o gol da vitória do Sporting todas contra o Arsenal, não, o gol da vitória não, o gol do apuramento, o gol da vitória dá as cervejas todas, o gol do apuramento, se marcar um gol contra o Arsenal também dá direito a muitas cervejas, dá um barril. Se tiver 3-0 e ele faz o 3-1 não, está bem, mas eu acho que o gol do apuramento, fica já aqui o apuramento, meus amigos, eu pago tudo e mais alguma coisa. Bem, vamos embora, vamos à vida, temos que ir, voltamos na quinta, se Deus quiser, fica já aqui a promessa. O Sport, César, ouviste? César, aponta aí na tua agenda. César, pode já pôr na agenda. Quinta-feira estamos aqui todos. Não, que ele vai para Nottingham. Tu vais para Nottingham. Ele tem o jogo Nottingham, pois é. Pois é, olha, boa sorte ao Futebol Clube do Porto, que corram muito. Exatamente, que se cansem muito em Inglaterra, na terra de Robin dos Bosques, que passem. Quão espetacular era uma supertaça europeia Sporting Porto. Ainda não se pensou nisso, realmente. Não pensavas nisso. Olha. Ou um Sporting Braga, porque não, também. Mas só se eu tiver a garantia que o Sporting vai lá. Bem, vamos embora, meus amigos. Força Sporting, temos aí uma semana absolutamente incrível. Vamos acreditar que estaremos aqui os dois. E alguém ali daquele lado, não será o César, mas vamos acreditar que estaremos aqui juntos na próxima quinta-feira. Era bom sinal, fica a promessa. E não se esqueçam, Faia marca, para cada leão paga. É pelo que quiserem. Paga. Portanto, vamos embora. Grande abraço, Força Sporting. Força Sporting.